Como que a taxa de juros dos Estados Unidos impactam nos mercados e como que você pode aproveitar isso para ganhar dinheiro ou se posicionar melhor nos seus investimentos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Compartilhando a tela com vocês aqui, ó, eu estou no site do investing.com. Existem outros sites também, sites gringos inclusive. Vou deixar esse link aqui para vocês na descrição desse vídeo para facilitar. Só você clicar e vai direto. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma ferramenta que a gente chama de monitor de taxa de juros do Federal Reserve, que seria o Fed, né? O Banco Central dos Estados Unidos, basicamente. A próxima reunião deles vai ser no dia 29 de outubro de 2025. E olha que interessante. Os Estados Unidos hoje está com a sua taxa de juros em torno de 4,25%. Está entre 4 e 4,25%. Diferente da nossa taxa de juros, a taxa de juros deles a gente chama de flutuante, né? Então ela tem esse rangezinho entre 4 e 4,25%. A nossa, no Brasil, a taxa Selic, ela é fixa em 15%. Hoje está em 15%, né? A gente chama de taxa Selic, tá? Então isso é importante de falar. Neste caso aqui, a gente está falando que a probabilidade é de 94,8% de eles cortarem os juros em 0,25 para cair na casa dos 3,75 e 4%. Então fica dentro dessa janelinha, 3,75 e 4%. Essa é a probabilidade disso acontecer. E aqui o restante, né, o 5,2 lá. E aqui a gente tem as próximas reuniões, ó. No dia 10 de dezembro, 1,4% de probabilidade deles manterem inalterada a taxa de juros lá e 93,5% deles cortarem os juros entre 3,5 e 3,75. Ou seja, o mercado está com esta probabilidade, com essa expectativa de que eles vão cortar aí 0,5% até o final do ano, ou seja, nesse ano de 2025. Por que isso é muito importante? Porque taxa de juros nos Estados Unidos, elas impactam em tudo, inclusive no seu café da manhã, aquele cafezinho que você toma com o seu pãozinho com manteiga, isso impacta diretamente, porque quando você sobe a taxa de juros, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles sobem a taxa de juros ou quando eles derrubam a taxa de juros, o dólar ganha força ou perde força. Neste caso, vamos pegar o Brasil como exemplo. Quando o Brasil está com a taxa de juros lá em cima, em 15%, isso atrai investidores para poder ganhar esses 15%. Ou seja, atrai investidores para o real, né? Quem está fora do Brasil acaba trazendo dinheiro para o Brasil e, com isso, comprando reais para investir dentro do mercado financeiro, do nosso mercado, para aproveitar os 15% de juros altos, né? Seja em títulos, etc, etc. Dito isso, quando todo mundo está comprando tomate na feira, o valor dele cai, correto? Consequentemente, o preço dele também cai. Agora, se tem escassez de tomate numa feira, se só tem uma banquinha vendendo tomate, o valor desse tomate sobe, porque é só um local que tem. Se o valor dele sobe, consequentemente, o preço dele sobe. Preço e valor são duas coisas diferentes, obviamente, né? Então, se ele é mais escasso, o preço sobe. Se ele tem mais abundância, o preço cai. Oferta e demanda. Como a procura era muito grande, o preço subiu. A procura era grande porque o valor do álcool gel subiu. Ele se passou mais valorizado. Consequentemente, o preço do álcool gel subiu também. Isso é importante porque se a procura por reais, ou seja, oferta e demanda, está sendo muito grande para poder investir e aproveitar os 15%, o real se valoriza. E esse é um dos fatores que estão fazendo com que a nossa bolsa, a bolsa de forma geral, mas o nosso real esteja um pouco abaixo aí dos R$6, ele deu uma fortalecida, é por este momento. Quando você começa a cortar a taxa de juros, em que não é mais tão atrativo aqueles juros, as pessoas começam a sair daqueles títulos e isso faz com que a moeda retraia, que perca valor. Então, nos Estados Unidos, quando eles estão agora cortando a taxa de juros, a gente pode ver um dólar se enfraquecendo. Esse também é um outro fator que faz com que a moeda brasileira, né, o real, esteja se valorizando também em relação ao dólar, porque o dólar no mundo está se desvalorizando. E esse é um dos objetivos do Trump. O Trump tem como objetivo desvalorizar o dólar para poder impulsionar a economia americana, né? As fábricas, as indústrias americanas com um produto mais barato. Isso impacta diretamente. Aqui, ó, deixa eu mudar de tela, pegar essa tela aqui, ó. Então, a expectativa é que eles cortem 0,5% na taxa de juros. Se eu estou falando para vocês que isso pode fazer com que o dólar se enfraqueça no médio e longo prazo, automaticamente, você que já opera, você que opera no dia a dia, você que é um operador de mercado, você é um investidor de mercado, você começa a ter uma ideia para onde que determinados ativos vão, né? Se eles vão subir, se vão cair. Fica muito mais fácil de você conseguir se posicionar. Essa é a importância da taxa de juros nos Estados Unidos. Esse é o indicador econômico mais importante de todos. E a economia, ela é cíclica.
ela sempre vai girar por ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa. Como neste exemplo aqui, eu peguei este gráfico em que ele mostra o azul seria a economia, né, de um determinado país contra o mercado financeiro. Então, quando você tem uma economia desacelerando, você já ouviu aquela frase, nas grandes crises que nascem milionários, ou que você fica rico, ou que nas grandes crises que aparecem, grandes oportunidades, é exatamente isso. Então a pandemia, né? Eu não sei se eu posso ficar falando aqui no YouTube sobre isso, mas quando começou aquele problema que a gente teve, aquele problema de saúde mundial no mundo inteiro, tudo caiu de preço, ou seja, o mundo parou, então as empresas também, de certa forma, pararam. E foi aí que abriu um monte de oportunidade para investimentos, né? Você comprar ações mais baratas, ações que custavam 40, 50 reais, sendo vendida a 5, 6, 7 reais. Então é ali que abre essas oportunidades. Então quando a economia de um país está desacelerando, quando está lá no fundo, a economia está lá no fundo, o mercado financeiro está pegando tração para ter um impulso de alta. Bom, então, pegando a economia brasileira como exemplo, o que você está me falando é que o Brasil, neste momento, com juros lá em cima, um monte de empresa falindo, quebrando, o país gastando dinheiro como nunca aconteceu na história da economia brasileira. Recorde de venda de imóveis, recorde de leilão de imóveis. Nunca a Caixa Econômica teve tantos leilões de imóveis, tanta gente vendendo, porque não está conseguindo pagar, né? Então a economia está desacelerando. Desacelerando porque o juros está muito alto, ninguém está aguentando, está todo mundo triangulado aqui. Então a economia, que seria o gráfico azul, está em queda, e o mercado financeiro, se vocês olharem para a bolsa está lá em cima. O mercado financeiro está começando a subir e ganhar atração. Basicamente isso. E aqui tem alguns setores que se beneficiam, né? Setores que acabam se beneficiando com esses ciclos. Por que eu estou mostrando isso? Porque a taxa de juros, ela determina esses ciclos econômicos. Não só ela por si só, obviamente. O governo ele tem um papel muito importante dentro disso tudo, né? Um governo que gasta muito é diferente de um governo que tenta reduzir suas despesas, aumentar a arrecadação para sobrar dinheiro, para você ter um superávit, que é totalmente diferente de um governo que gasta muito, arrecada menos e tem um déficit, que é o caso do nosso país, né? Que é o caso da maioria dos países. Eu preciso até listar aqui quais são os países que têm superávit, vai ser a minoria, obviamente. Mas o que determina isso, basicamente, né, é esse conjunto. É muito mais complexo do que eu estou resumindo para vocês, mas a forma que eu trago para vocês fica muito mais simples de descomplicar a macroeconomia para você aproveitar para ganhar dinheiro, seja operando ou investindo. E quando está lá em cima, né, quando tá tudo bombando, tá tudo muito absurdo, o dinheiro tá barato, aí eles começam a subir a taxa de juros de novo para desacelerar. Então, historicamente, sempre vai ser cíclico assim, dessa forma que vocês estão vendo. E em cada momento a gente aproveita de formas diferentes. Aqui, mercado lá embaixo, a economia ruim, é a hora de você se posicionar, é a hora de você aproveitar as oportunidades para comprar. Bom, você está falando que este é o momento? Pois é, no Brasil, pelo menos, este é um bom momento para você se posicionar, justamente porque com juros altos tem um monte de setor da economia que está cada vez mais desacelerando, como a gente está vendo. A hora que a economia se recuperar, você já se posicionou antes. Aí quando ela explodir, você vai fazer o seu dinheiro. E a hora que estiver lá no topo, por exemplo, essa semana a gente viu nas notícias aí filas e filas para comprar ouro. Quando você tem filas e filas para comprar ouro, significa que talvez o mercado esteja num topo e seja a hora de você sair. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Por hoje era isso. Se vocês gostam desse tipo de assunto, deixa um curtir aqui, se inscreva no canal, que cada vez mais a gente vai trazer assuntos como esse para descomplicar melhor e melhorar os resultados. Seja o seu conhecimento com trade, seja o seu conhecimento como investimento, seja o seu conhecimento como um empresário, assim como eu, né? Em que se eu tivesse um conhecimento mais aprofundado lá na época, trocentos anos atrás, como empresário, eu balizaria melhor os meus investimentos, porque eu ia entender o que estava acontecendo com a economia, o que pode acontecer para o próximo ano e etc. Tá bom? Então se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!